Sejam bem-vindos, amados meus, aqui à aula 4 da Lei 5.321 de 2014. Amados meus, finalmente chegamos então aí na última aula teórica, terá mais uma aula de exercício, né? Onde que eu vou fazer questões referentes principalmente à aula 3, porque ela tem um número maior de informações que pode cair mais na sua prova, mas também terá aí uma questão referente a essa aula 4, tudo bem? Quando nós chegamos aqui nessa aula, nós já passamos então por toda essa legislação, é uma legislação bastante densa, né? Onde que sim, os pontos que eu entendo que são mais relevantes se encontram principalmente lá na aula 1. A aula 1 é de extrema importância para essa lei, para fins de prova. A aula 2 tem a sua relevância, a aula 3 também tem a sua relevância, a aula 4 aqui é mais por desencargo de consciência do professor, beleza? E a aula 5 nós vamos finalizar aí com as questões referentes à aula 3 e à aula 4. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre os capítulos 4 e capítulo 5, finalizando assim a lei. Tá? E capítulo 5. O capítulo 5 vai tratar sobre a vigilância em saúde do trabalhador, que é bastante tranquilo, não tem muito segredo. E também o capítulo 4 vai trabalhar sobre assistência à saúde e da atenção integral à saúde, que também não tem muito segredo, tá? É algo bastante tranquilo, algo bastante que o senso comum, de certa forma, já levaria ao candidato a acertar uma questão, caso o examinador viesse para esse caminho, que não é exatamente o que eu mais aposto. Quando nós falamos aqui, primeiro ele vai falar que o DF, né, o Poder Público do DF, ele precisa então garantir aí ações, o acesso, né, a promoção, proteção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde, sem qualquer forma de discriminação. Beleza, né? Ele repete aquilo que nós já vimos lá na 8080/90, né? Então aqui o fundamento é a própria 8080/90, sem maiores segredos. Tá? Uma coisa que me chama bastante atenção, aqui logo de cara quando ele vem nesse título, é o parágrafo 2º do artigo 216, porque é óbvio, mas é importante a gente destacar, já que está aqui no texto, que é o seguinte: quando o DF vai implementar, vai planejar e implementar as suas políticas de saúde, as suas políticas vinculadas ao Sistema Único de Saúde, é extremamente importante ele ter alguns fundamentos. E aqui nesse parágrafo 2º ele cita 2 fundamentos extremamente importantes. Então ele vai falar que essas atividades desse planejamento e dessa implementação precisa primeiro verificar os indicadores epidemiológicos, né? Eles são importantes para criar esse planejamento e essa política. E também, né, verificar e analisar a questão da qualidade de vida da população do Distrito Federal, certo? Fazendo isso através do controle social do SUS, conforme nós já estudamos anteriormente. E ele cita essa perspectiva desse controle quando ela fala assim que isso será apreciado nos conselhos de saúde nos respectivos níveis do SUS, ou seja, atenção básica, média complexidade e alta complexidade da saúde. Beleza? Então, vai planejar? A gente precisa ter fundamentos. Dentre esses fundamentos, aqui ele cita os indicadores epidemiológicos e a qualidade de vida da população. Quando ele faz essa implementação, então, essas políticas voltadas de uma forma com atenção integral à saúde, né, ele cita aí, primeiramente, falando das crianças e adolescentes, ele cita que tem que acompanhar essas questõezinhas aqui, né, doenças infecciosas, sobrepeso e obesidade, é algo que chama a atenção, né, entre outros, beleza? E aí ele vem nos seus parágrafos que falam assim, ó, primeiro, que o DF precisa incentivar estudos, pesquisas e análises sobre a situação alimentar e nutricional no DF.
Então é necessário fazer estudos sobre como que está a situação alimentar e nutricional do DF. Tá? E um outro que ele fala também para essa questão é também desenvolver ações de prevenção quando falamos em acidente, violência de trânsito, escolar, doméstica e sexual, tá? E sexual, beleza? Então também é necessário criar ações voltadas para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes em relação a isso. Um outro aspecto ainda sobre as crianças e adolescentes é que ele fala que quando toda criança tem direito a um processo educativo, né? E esse processo de desenvolvimento a ela, processo educativo, precisa ser uma abordagem educativa, integral, entender ele como por inteiro, né? Entender o ser humano por inteiro, dando nas suas perspectivas acadêmicas, sim, né? Cognitivas, sim, mas também as suas perspectivas humanas, as suas perspectivas emocionais, as suas perspectivas sociais. Então, na educação, quando nós usamos o termo integral, é um pouco diferente da saúde, tá? Esse termo integral aqui está vinculado à ideia da educação, que é entender a criança como alguém que precisa ter um desenvolvimento cognitivo, né? Que tem também aspectos emocionais e também tem uma relação social, né? São fatores ali socioemocionais que precisam ser respeitados aqui. Atualmente você tem então a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que respeita a LDB, que respeita a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? E aí, ao respeitar essa legislação, essa perspectiva integral gera então à criança essa educação, que é o que o DF aqui pede, tá? Se a gente pega os currículos em movimento do Distrito Federal, a gente percebe claramente também essa tentativa integral da educação. Então, pelo menos teoricamente, nos seus documentos, a educação do Distrito Federal está buscando sim uma educação integral, tá? Humanizada, né? É necessário tratar as crianças e os adolescentes como humanos e de qualidade, né? É necessário que a educação seja de qualidade. Depois, no artigo 19, ele fala de uma atenção ao recém-nascido. Tá? Então, como ele está falando da saúde do Distrito Federal, é necessário citar. E ele cita aí algumas coisas, as crianças têm que fazer alguns exames, né? Tudo bonitinho. E aí me chama a atenção o parágrafo 3º, que é algo isolado aqui. O examinador, quando ele não tem muito o que cobrar, ele gosta dessas coisas isoladas. Porque o parágrafo 3º vai dizer que é possível que o Sistema Único de Saúde faça cirurgia corretiva nos recém-nascidos, portadores de catarata ou glaucoma. Então, o recém-nascido pode fazer cirurgias, né, ali, portadores de catarata ou glaucoma, congênitos, né, mas para isso há um prazo. Esse prazo é de, no máximo, 30 dias, contados da data da realização dos exames, certo? Essa legislação está falando aí para os recém-nascidos, certo? Recém-nascidos. Foi feito os exames, foi verificado catarata ou glaucoma congênito, pode ser feita então cirurgia, e essa cirurgia tem que ser no máximo 30 dias depois da realização dos respectivos exames, tá? É algo isolado e a gente precisa prestar bastante atenção. Ok. Aí vai falando algumas coisas aí que o recém-nascido, a criança, né, a nutriz tem aí direitos, né, em relação à saúde. E aí chama-se a atenção, mais uma vez, que as gestantes, as parturientes e as nutrizes, né, gestantes, está grávida, parturiente, antes, durante e pós-parto é aquela mulher que está ali próximo, né, ou um pós-parto imediato, né, e nutrizes já está ali amamentando, tá? Essas mulheres, elas têm então aí alguns direitos assegurados, né? Sistema Único de Saúde, quando nós falamos em relação ao pré-natal e o pós-parto, no Brasil de forma geral, é algo muito bom na rede pública, tá? O Distrito Federal não fica por baixo dentro dessa
realidade. Então, você tem aí, de forma geral, uma boa qualidade de atendimento às mulheres, às gestantes, às parturientes e às nutrizes, tá? Aí ele fala que tem que ter atenção integral à saúde, atendimento ao parturiente realizado, preferencialmente pelo médico que acompanhou o pré-natal, preste atenção que é preferencialmente, não é obrigatório, que quem faça ali o atendimento ao parturiente seja necessariamente o médico que aconteça que acompanhou o pré-natal, mas preferencialmente a legislação chega a citar, né? E ele vai falar, ó, condições adequadas ao aleitamento, condições aleitamento materno, tal, tudo bonitinho. E aí tem um detalhe que está no inciso 6º, que fala que é aconselhado que estas mulheres façam ali o teste do HIV, tá? Ainda no pré-natal ou na hora do parto, caso não tenha feito, né, ali esse exame. Por quê? Porque quando a mulher tenha ali o vírus, né, o HIV, essa mulher ela tem aí alguns direitos que a ela é garantida, certo? Então ela precisa ter pré-natal, atendimento de equipe multiprofissional, que vai levar essa situação da mulher em consideração, porque o fato da mãe ter HIV não significa necessariamente que a criança também o terá, tá? Pode acontecer, mas não necessariamente terá. Vai depender muito de como que vai ser esse pré-natal, de como que vai ser esse parto, depende ali de alguns fatores. Então é por isso que é importante que haja essa característica, tá? Inclusive, assim que o bebê nasce, ele vai ter um acompanhamento especializado, né? Ele, pelo menos ali, até 2 anos de vida, tá? Pelo menos até 2 anos de vida. Então, esse exame ele é essencial e é importante quando nós falamos sobre esse mérito aqui citado. Beleza. Aí ele vai falando algumas outras características. Beleza. E aí nós chegamos então no artigo 223. Nesse artigo, ele vai falar sobre as políticas para a saúde, de atenção integral à saúde a pessoas idosas e as pessoas com deficiência, tá? Pessoas idosas e pessoas com deficiência. O termo é verdadeiramente pessoa idosa e o termo também é verdadeiramente pessoa com deficiência. Tá? Ambos têm estatutos, né? Então, quando a gente fala idosa, é conforme o estatuto do idoso e pessoa com deficiência é conforme o estatuto da pessoa com deficiência, certinho? Aqui ele cita os termos, não precisamos entrar então nas suas características, mas é importante a gente saber que são esses termos que o examinador tem que colocar na prova. Pessoa com deficiência, por exemplo, é diferente de alguém que tem uma necessidade especial, tá? É diferente de um deficiente. Um deficiente é pejorativo. Pessoa com deficiência, não. Necessidade especial não é necessariamente uma pessoa com deficiência, tá? Então, você tem características que definem quem define essas respectivas legislações que já citei, tá? O que aqui interessa é que sim, a saúde pública em no Distrito Federal, que essa é uma legislação do DF, vai dar a elas uma atenção integral também, levando em consideração todas as suas necessidades, tá? Inclusive prevenção, diagnóstico, reabilitação da saúde, certo? E aí tem uma informação isolada, que o examinador pode querer nos cobrar, que fala que o idoso ou a pessoa com deficiência, quando ela tem o cartão da saúde, pode conter, ou melhor, não pode, deve conter, o termo é deve conter a sua identificação e de seu responsável. Tá? Então tem que ter a identificação da pessoa com deficiência e o responsável por ela. Bem como outras informações que orientem os profissionais de saúde sobre o tratamento em emergência. Então, tem algo que é um tratamento em emergência, tem que prestar bastante atenção, né? Também terá ali no seu respectivo cartão de saúde essas informações, conforme está na legislação, certo? Entrando nesta questão de pessoa com deficiência,
né? Ele vai continuar falando sobre essa situação, até que então ele fala sobre, no artigo 225, sobre saúde mental. Então ele vai entrar no mérito, aonde que fala que é necessário ter sim políticas de saúde ambiental, sem prejuízo de outras, isso é óbvio, né? Dando a essas pessoas serviço de promoção e proteção à saúde por meio de. Aí ele cita várias coisas que tem que ter. Tratamento humanitário, é óbvio isso, sem discriminação, é óbvio isso. Toda legislação de saúde brasileira fala que é sem discriminação, né? É importante proteger contra qualquer forma de exploração essas pessoas, acesso a recursos terapêuticos, assistenciais indispensáveis à sua recuperação, né? Integração à sociedade por intermédio de projetos com a comunidade, acesso a informações sobre a saúde e o tratamento prescrito, né? Então, essas questões são extremamente importantes. E aí nós chegamos no artigo 226, que trata sobre esse mérito, e ele vai falar o seguinte que me chama a atenção, que é algo importante também a gente saber, tá? Quebrando, de certa forma, até possíveis juízos valorativos que algumas pessoas têm em relação à pessoa com algum tipo de transtorno mental, tá? Então ele fala assim, ó, ou intelectual, né? Hoje também falamos muito em deficiência intelectual, transtornos mentais, deficiência intelectual, mas aqui o termo citado para ficar mais dentro da legislação, que é o que o examinador deseja, estamos falando especificamente então dos transtornos mentais. E aí ele fala a admissão e permanência de pessoas com transtornos mentais em comunidade terapêutica, ela se manter em uma comunidade terapêutica, estar condicionado ao atendimento de uma legislação específica. Então, criar uma casa, ter ali um espaço para atender pessoas com transtornos mentais, onde que elas ficam ali de forma permanente nessas casas, nesses hospitais, nesses lugares, é necessário ter um atendimento à legislação específica, tá? Um atendimento à legislação específica. A exemplo, o Hospital São Vicente de Paula, que nós temos ali em Taguatinga, né, que tem, de certa forma, uma comunidade ali terapêutica, né, interna a ela, é óbvio que atende à legislação específica, entre outras, tá? Sejam elas públicas, sejam elas privadas, beleza? E assim nós encerramos então esse capítulo e chegamos no último capítulo, que também não tem segredo, que é o capítulo 5º e último, que fala sobre a vigilância em saúde do trabalhador. Essa vigilância, ela vai obviamente focar na saúde do trabalhador, né? Então ela fala, e aí o que mais me chama a atenção é que logo no seu primeiro artigo, artigo 227, ele fala que essa vigilância terá que ter ações, isso aqui eu queria muito que você lembrasse, contínuas e sistemáticas. Então ela é contínua, ela não é esporádica, ela é contínua e ela é sistemática, ou seja, não é chego lá e faço de qualquer jeito, não, ela segue um modelo, um sistema, né? Então ela é contínua e sistemática quando falamos sobre a saúde do trabalhador. Para tudo isso, para identificar, pesquisar, conhecer, analisar, prevenir, diminuir ou eliminar riscos, a saúde do trabalhador, tá? Dando também a essas pessoas, em relação à saúde do trabalhador, a assistência e a recuperação da reabilitação de saúde do trabalhador. É isso, não temos mais nenhum comentário, porque aí chega nas disposições finais e transitórias e encerramos então essa legislação. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula, que é a última aula, e com algumas questões. Estou preparando aqui 7 questões para finalizar esse conteúdo. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.